Bom, tá começando a gravação. Boa noite, aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné, no nível avançado, grego 5, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica, no Classe. Estamos aqui com a aluna Eduína Vieira, o aluno Gabriel Caroba e o aluno Joel Penha. Estamos aqui utilizando o método Atenásia, no capítulo 22, fazendo exercício sobre o uso, né, do subjuntivo. Boa noite, Viviane. Estamos gravando já. Então, esse exercício aqui é o exercício 22 alfa. Diz, leia em voz alta e traduza para o português. Eu estava brincando aqui com a inteligência artificial do Google, o chamado Gemini, para ver como é que ele ia traduzir essas frases. Eu dei uma corrigida só numa coisinha ali, e aí a gente vai aqui fazer a leitura, né, dessas 10 frases. Eduína, você pode ler a primeira? Posso. Só um momento. Arucobeita, né, com que passam. Isso. Aí as Eu traduções que ele foi coloquei, dado. Ah, você colocou o quê? eu coloquei acaso vocês não tenham que soframos algum mal. Vocês não têm o quê? Travou um pouco. Vocês não temem que soframos. Soframos. Eu não sei qual a forma correta, aí o português foi que falhou. Mas enfim, algum mal. Isso. Não, o problema é que, pelo que a gente viu aqui em cima, a gente pode, pela essa regra que foi dada bem aqui, né? Assim, ó, note que se o verbo introdutório, a oração estiver no tempo presente, nós traduzimos o subjuntivo por infinitivo. Eu dei uma modificada, viu, gente? No texto do Márcio, na tradução do Márcio. Pelo que eu entendi, né, lá no inglês. Note que se o verbo introdutório, a oração estiver no tempo presente, nós traduzimos o subjuntivo por infinitivo, acompanhado de irei, irá, etc. Né? Irei, irá, iremos, ou poderei, poderá, poderemos, etc. Ou pelo futuro do presente. Mas se o verbo introdutório, boa noite, Sara, estamos gravando já. Mas se o verbo introdutório ou a oração estiver no tempo passado, nós traduzimos o subjuntivo por infinitivo acompanhado de iria, irias, etc., ou poderia, poderias, ou pelo futuro do pretérito. Foi isso que eu entendi. Foi mais ou menos isso que vocês entenderam? E aí, aqui no exercício tinha assim, fobeste. Fobeste tá no presente? Tá no presente. Só que aí literalmente a tradução fica assim: vocês não temem que soframos algum mal. Só que ali ele dá aqui mais como se fosse uma terceira e uma quarta tradução. Ele diz assim, uma coisa assim tipo: vocês não temem, temem que assim iremos sofrer algum mal. Espera aqui.
Aí você ainda colocou um acaso, né? Para poder traduzir ara, né? Foi Acaso. por causa desse Aí então seria caso. tipo isso aqui. Eu fiquei Acaso, né? é, Então ali ele diz assim: acaso vocês não temem que iremos sofrer algum mal? Aí ainda teria uma quarta tradução que seria alguma coisa assim: acaso vocês não temem que poderemos sofrer algum mal? Tá dando para entender? Aí essas duas primeiras, elas traduziram o presente aqui do subjuntivo na oração subordinada como um presente do subjuntivo no português. Soframos, aconteça. Mas aqui não, aqui ficou assim um futuro, funciona, um verbo ir, futuro, né, funcionando como verbo auxiliar, e o verbo sofrer, né, verbo principal da subordinada. E aqui o verbo poder no futuro é do indicativo, né, mais o infinitivo na oração subordinada. Possamos sofrer, né? A Edwina disse que pesquisou uma correção do português, a possibilidade oferecida foi possamos sofrer. Possamos seria um subjuntivo, né? Possamos. eu fui pesquisar a correção da estrutura no português. Aham. E aí, diz que, pela norma culta, como é uma possibilidade, não algo concreto, não poderia usar o futuro. Aí, para corrigir o subjuntivo que estava ficando esquisito, deu essa possibilidade do possamos sofrer, para deixar claro que é uma possibilidade, está aberto, não é possível. Sim. Mas aí, no caso, ficaria mais. Ficaria interessante porque ficaria no subjuntivo mais o significado do verbo poder, né? Aí não, a gente perderia a ideia de futuro e ficaria só com a ideia de possibilidade, né? Isso aí é difícil. Eu dei uma procurada nas gramáticas e não é um ponto fácil, não. O, então, então tá, vamos botar aqui mais uma opção, né? Possamos. Acaso vocês não temem que possamos sofrer algum mal? E aqui, esse iremos ficaria como? Acaso vocês não temem? E como é que fica o verbo ir no subjuntivo? Que eu vá, Não, que nós. Como é que ficaria? Que eu vá, que nós. Vamos? Que vamos? É que vamos? É que nós vamos. Esse possamos
Possamos é presente, é do subjuntivo, Edwina? É, Então, olha, aqui a outra opção seria essa. Acaso vocês não temem que nós vamos sofrer algum mal? O que vocês acham? Fica legal? Eita, botei diminuir demais. Acaso vocês não temem que vamos sofrer algum mal? Aí aqui então acho no português então a gente tem mais opções, né? Aliás, temos quantas? Duas. Essas duas primeiras, a diferença é só a tradução do patome, né? Soframos ou aconteça, né? Aí. Dois, três, quatro, cinco. Umas cinco versões diferentes, né? Aí Aí então aqui eu botei futuro do presente, né? Aí Aí vou botar aqui ou pelo ou por vá, vamos, etc. Ou possa, possamos, etc. Várias possibilidades, né? Aí aqui, provavelmente, a gente teria também, como é que seria aqui seria iria seria provavelmente seria também eu acho que a outra possibilidade seria não sei se o imperfeito do subjuntivo. O que vocês acham? O imperfeito cabe aqui nessa situação? Não, deixa a gente chegar lá na frase. Aí vocês vão ver. Pronto. Um monte de traduções. Aí aqui. Quem lê a 2? Gabriel, pode ler a 2? Posso sim. Por favor. Quem de nós. Tudo bem. Quem de nós reste me queimon de roligo genetai. Esse Keimon é assim mesmo ou eu digitei alguma coisa errada? É assim mesmo? Keimon? Deixa eu só conferir aqui. Aqui não tem nada. Tá certinho, né? tá Keimon. certo. Tá certo, tá certo. É só coisa da minha cabeça. Você chegou a traduzir essa frase? Cheguei a tentar. Ficaria. É perigoso. Há o perigo de que surja uma tempestade em breve. Sim, boa. Aí aqui a inteligência artificial botou tempestade ou inverno, mas sem contexto é mais fácil dizer tempestade, né? Inverno
é meio assim improvável, porque você não é nem Game of Thrones, né? Assim, você sabe, né, quando é que vem o inverno, né? O Então aqui ele traduziu basicamente parecido com você, né? Aí há perigo de que venha uma tempestade em breve. Aí aqui ele usou, olha, o presente do subjuntivo, né? Genetai. Foi? Ele usou o genetai, né? Deixa eu ver aqui. O genetai, deixa eu ver aqui uma coisa. Estamos na segunda, Qual é que a gente está, hein? Na segunda. A segunda ainda? Quer dizer, estamos tratando da segunda indo para a terceira. Deixa eu subir lá para cima. Segunda. Deixa eu ver, deixa eu botar aqui de novo aqui. Esse genetai, ele está presente no subjuntivo, Ele está no, se não me engano, acho que está no auristo. É no auristo do subjuntivo? Auristo do subjuntivo. Aí, então, ele traduziu como há perigo de que... há perigo de que venha uma tempestade, né? Aí, ele botou aqui o venha no presente, né? Ele não botou no... Ele não botou assim... nada assim, tipo... de diferente, né? Aqui, a frase que ele deu aqui como exemplo, o Deis quindinos estai. Porque aqui o problema é porque está no futuro, haverá perigo, não está no presente, né? Não está no presente, acho que não... Irei, sim, eu errei aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Presente, não, tá aqui no presente e no presente, né? Então, a possibilidade que poderia ter aqui seria alguma coisa assim mais tipo há perigo de que de que irá vir uma tempestade. Dá para fazer, né? Há perigo de que poderá vir uma tempestade. Há perigo de que possa vir uma tempestade. Há perigo de que vá
vir uma tempestade, uma coisa assim. O que vocês acham dessas opções? É meio difícil traduzir assim, sem perder o Não, sentido temporal, né? Não, pois é, isso aí o que complicou nossa cabeça é porque é o inglês. É porque o inglês não tem o subjuntivo, não tem formas para o subjuntivo, né? A gente tem o presente do subjuntivo, e se a gente quiser traduzir o presente do subjuntivo, ou melhor, o aoristo do subjuntivo pelo presente do subjuntivo, a gente consegue traduzir. É ali aquele venha, há perigo de que venha uma tempestade em breve, está traduzindo o aoristo pelo presente do subjuntivo. Já que as outras formas é a gente tentando dar a ideia de futuro ou a ideia de possibilidade, né? Usando, né, o verbo ir e o verbo poder no presente no futuro do presente, né? E aqui no presente do subjuntivo. Tá dando para entender? É porque o inglês, como ele não tem o subjuntivo meio que perdeu-se no inglês. Tem o que você tem é assim os verbos modais, né? O verbo can, will, should, may, might, né? E aí o can, could, e aí o will, would, e aí eles usam isso meio que para substituir o subjuntivo. Também tem were, né? Were. Às vezes você diz assim, were, no lugar de was. Tá dando para entender? Aí, como a gente tá lendo a gramática pelo Atenazi, aí a gente às vezes se perde, né? A gente precisaria ver assim, uma gramática avançada em relação a esse tipo de problema, ver vários exemplos, né? E ver como é que eles se contextualizam, né? E teria que ser uma gramática feita em português, né? Não traduzida, né? Talvez em espanhol, mas eu não consegui achar, né, uma boa. Então, aqui o que eu acho é que essas possibilidades, elas funcionam. E a mais simples é você traduzir, né, você traduzir o presente ou o aoristo do subjuntivo como presente do indicativo. Tudo bem? E aí você pode também usar o possa e o vá, né? Também dá para ir também. Mas por algum motivo o Márcio colocou irá e poderá. Aí eu não sei se ele viu em alguma gramática se irá e se poderá, mas eu coloquei como opção. Tudo bem? Pronto, vamos para a próxima. 3. Eu poderia traduzir esse... Era uma dúvida. Poderia traduzir esse Raymond Genethai por iniciar a tempestade? Iniciar a tempestade? Né, poderia. Não, Mas, tipo, não seria. Em breve. É,
não ficaria assim. Você tem outros verbos. Você poderia. Desculpa. Você poderia dizer, além de iniciar, você poderia dizer ocorrer, né? Iniciar, ocorrer, acontecer, né? Mas esse iniciar aí, acho que a gente teria outros verbos para poder dizer ele, mas o problema é que o aoristo, das possibilidades do significado do aoristo é essa de início, né? Então, já tem realmente você poderia traduzir como iniciar também. Continuando aqui. O 3, por favor. Sou eu? Senhor. O Joel já leu, já? Não, professor. Você quer ler a 3 ou passa para a Viviane? Pode ser, não tem problema não, posso ler. Leia, por favor. Kaiper obumene me kalepe genetai he anastasis egneto andri peifetai. Isso. Você traduziu? Professor, mais ou menos, assim. Como ficou, mais ou menos? Ficou mais ou menos assim. Embora, tipo, temer, né, no sentido de temer que a partida ou a ida fosse difícil ou se tornasse difícil, a mulher disse ao marido, né? Mais ou menos isso. Mas não é disse ao marido, né? Aqui o peitetai. É o peito. Obedeceu ao marido. Final. Isso, de fato. Aí aqui, essa aqui foi a tradução do Gemini, né? Não é minha, não. Ele traduziu assim, embora temesse a evacuação, na verdade ele não usou a palavra evacuação, ele errou. Ele traduziu como a ressurreição ou levantar-se. Anástasis, o Gemini traduziu como a ressurreição ou levantar-se. Provavelmente porque é uma palavra que no Koiné é usada, né, muito para a ressurreição, né? Mas aqui, no caso, é uma evacuação, né, do campo, né? É um contexto bem específico. Embora temesse que a evacuação fosse difícil, a mulher obedeceu ao marido. Aí, aqui, a gente poderia mudar algumas coisas. Aqui no... não, espera. Aqui é porque a inteligência artificial deu uma adaptada, né, para ficar mais natural. Mas se a gente quisesse ser mais exagerado, né, a gente poderia dizer assim, embora temendo que a evacuação aí a gente poderia dizer aqui assim como tem o genetai aqui, né, genetai, a gente poderia assim a gente porque aqui viesse a gente poderia botar assim a gente poderia botar possa ser, poderia botar possa ser,
né? A gente poderia dizer assim, né? A gente também poderia dizer assim, agora temendo que a evacuação vá ser difícil, vá ser difícil, a mulher obedeceu ao marido. A gente poderia também dizer assim, embora temendo que a evacuação irá ser difícil, embora temendo que a evacuação irá ser difícil, a mulher obedeceu ao marido. Aí, embora temendo que a evacuação não, aqui já foi, né? Fosse, possa ser, vá ser, irá ser, não, vá ser, irá ser, poderá ser, embora temendo que a evacuação poderá ser difícil, a mulher obedeceu ao marido. Aí aqui também a gente poderia botar assim, uma outra coisa, a gente poderia botar assim ainda, embora temerosa de que o que a evacuação fosse difícil, a mulher obedeceu ao marido. Aqui é interessante porque quando ele transforma esse particípio em um pretérito imperfeito do subjuntivo, o outro verbo também vira um pretérito imperfeito do subjuntivo. Embora ele seja um coisa, né? Como é que chama? Um aoristo, né? Um aoristo do subjuntivo. E esse phobumene aqui, ele é presente ou ele é... Não, eu acho que ele é presente, né? Não tem aqui... Não tem nada que mostre que ele seja subjuntivo, não, né? Ele é presente. Tudo bem? E aqui assim, aqui ele deu uma outra alternativa, pudesse. Ele dá aqui pudesse, embora temendo que a evacuação pudesse ser difícil, a mulher obedeceu ao marido. Vamos agora para a próxima. Deixa eu ir aqui pegar um negócio. Um minutinho.
Pronto, voltei. Tudo bem? Demorei muito? Sim, o Joel perguntou alguma coisa? Chegou a travar o computador? A internet? Faz um tempinho só, professor. Sim, a Viviane está dizendo Já aqui, voltou. estou lendo da gramática do Murático. Devemos traduzir o subjuntivo grego ou pelas formas do subjuntivo presente, do subjuntivo futuro ou pelo infinitivo preposicionado para conjunção, a fim de que é inútil procurar outras traduções para o subjuntivo grego. A ideia de eventual futuro permanece. Não é por mero acaso que em grego não haja subjuntivo futuro. Um murático deu aí uma solução, né? A solução dele é usar, né, o presente do subjuntivo, né, e o futuro do subjuntivo ou infinitivo do subjuntivo preposicionado, né, a fim de que, a fim de fazer, né, a fim de... Então, ele iria traduzir, só que aqui em alguns casos fica legal o imperfeito, né? Deixa eu ver aqui uma mensagem aqui. Deixa eu ir ali buscar um negócio. Gente, desculpa aí, eu deixei uma luz ali acesa e o pessoal estava reclamando, tá bom? Desculpe. Aí é que a Viviane, pode ler a 4? Hogueirão elúpeito, fogo menos me o depote epaniei. Isso. Hogueirão elúpeito, fogo menos me o depote epaniei. Então, o velho estressado, temeroso de nunca relaxar. Relaxar? Epania foi o que eu Foi estranho. tava aqui. Qual seria a melhor tradução aqui? Não, assim, Porque eu tava o aqui de nunca. Eu não sei como traduzir essa coisa aqui, não, porque as traduções que eu vi, a que ficou melhor foi relaxar, porque ele estava estressado. Não, mas é porque esse estressado aqui não é estressado, seria lamentando, lamentava, né? Ele estava triste, né? Não é bem estressado, né? E- Esse epaniei não é o verbo epaniemi, não? Epaniemi. Não sei. Isso, seria retornar, voltar. Ah, tá. De novo, é o acento. Depois foi o acento, tá, perdão.
A gente poderia Eu tô modificar olhando aqui no assim. trabalho, o problema é que eu aceito. Olha, aqui eu achei que a gente podia botar aqui retornar, né? Temendo, aí a gente tiraria o que, né? E ficaria, eu poderia botar assim, temendo jamais retornar. Daria para dizer também uma coisa assim, temendo jamais retornar. O velho se entristecia, lamentava, temendo jamais retornar, daria para dizer também, né? Ou que temendo jamais que jamais retornasse, né? Eu não sei se o jamais retorne fica legal. Eu não sei se o. Pois é, olha. Aqui, olha. Nesse caso aqui, às vezes, eu acho que o imperfeito do subjuntivo fica legal, olha. O velho se entristecia, temendo que jamais retornasse. Eu acho que fica legal. É por isso que eu queria colocar aqui, lá onde aqui eu, bem por aqui, ou futuro, não melhor, futuro não, imperfeito feito do subjuntivo. Futuro do pretérito do indicativo. Alguns momentos, em algumas situações, né? O imperfeito subjuntivo aqui, quando está no passado, ele encaixa bem. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? Porque aqui a ideia é que o ponto inicial é passado, né? O ponto inicial é que é passado. Ele peito, né? É passado. O velho se entristecia, né? Tá no passado. Aí, fobúmenos, aí aqui, temendo que jamais retornasse. Aí agora o 5. Edwina, pode ler o 5? Bom, Robuma, né, Estila, que fuca, estelo, a noite daquilo. Como é que você traduziu? Eu temo que os guardas não desejarão abrir o portão. Isso. Aí aqui, esse botou esse para, né? Mas não precisava desse para aqui, não. Né? Isso aqui era. Não tinha necessidade desse para aqui, não. Esse para aqui foi um exagero aqui da tradução do inglês. Era só abrir, infinitivo, né? Aí, como é que você botou a sua tradução? Aí eu temo que os guardas não. Eu coloquei desejarão abrir os portões, mas. Sim, mas queiram é mais simples, né? Verdade.
esse é telos, é aoristo presente, é? Ou melhor, é presente subjuntivo? Presente. Como é? Não, eu estou te ouvindo. É presente mesmo. É presente do subjuntivo, né? O... Aí aqui se é presente do subjuntivo, a gente aqui consegue traduzir. Não, eu estou falando do grego, é telos, assim. Está no presente do subjuntivo? Sim. Sim. Então, do grego. Então, está no presente subjuntivo. Eu me perdi aqui onde é que eu estava, mas deixa eu ver aqui. Ah, sim, é aqui. É o subjuntivo presente é telo. O anoixai é do verbo anoigo, né? Aí aqui aqui foi traduzido como receio que os guardas não queiram abrir as portas. Você poderia dizer também temo que os guardas não queiram abrir os portões. Poderia dizer também, não as portas, podia dizer os portões, porque aqui são os portões da cidade, né? As portas da cidade, né? Tas pylas. Não é de eu vi aqui. Não é de anoignimi. Não é de anoignimi. É de anoigo. Anoigo. Pelo menos é o que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Mas pode ser que seja uma coincidência, né, de verbos, não tenho certeza. Mas aqui no Wiktionary diz que anoigo é uma forma alternativa de anoignime. E existe também anaoigo. Anaoigo. Existe, deixa eu mostrar aqui. Cadê? Aqui. Anaoigo deve estar lá em Homero, em Hesíodo. Anaoigo. São formas alternativas, só que o anoigo, né, é em ômega e anoignimi é em mi. Tranquilo? Aí, deixa eu voltar aqui. Sim, mas tem mais alguns minutinhos, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Roiduloi efobunto me rodespotes sficin orgidzetai. Os escravos temiam que o Senhor se irasse com eles,
Ó, aí aqui tem assim o para eles, né? Mas seriam com eles, né? Com eles. Esse fixing, né, é um pronome que aparece lá em Homero. Vocês têm que aprender ele, né? Não é tão simples. Dê uma pesquisada aí nos fixing. Ele é um pouco incomum, né? Aí aqui você está a referência é passada, né? Fobunto. E aí a referência é passada e aí de novo a gente encaixa bem o imperfeito do subjuntivo, né? Os escravos temiam que o Senhor se irasse com eles, né? Orgidzetai. Esse orgidzetai, né? Ele está no... O orgidzetai está no... Deixa eu ver aqui. Ele está no subjuntivo, esse orgidzetai deve ser presente do subjuntivo, né? Orgidzetai. Aí então ele traduziu aqui o presente do subjuntivo do grego pelo imperfeito grego, né? Para poder fazer, né, esse ponto, né, de... Se a gente fosse fazer como o Márcio recomendou, né, seria alguma coisa assim como que o Senhor poderia irar-se com eles ou que o Senhor iria irar-se com eles. As duas opções assim que o Márcio deu, né, seria uma coisa assim, tipo que o Senhor poderia irar-se com eles. Aí aqui irar-se com eles. Ainda poderia ser também o que o Senhor, os escravos temiam que o Senhor iria irar-se com eles. Tudo bem? O Murático não concorda, né? O Murático queria que fosse tudo no presente ou futuro. Mas aqui não encaixa presente. Os escravos temiam que o Senhor se ire com eles. Não, né? Se irasse, né? Fica melhor se irasse. Aí aqui, 7. O fobumetha exoton teikon menei. Não tememos permanecer fora das muralhas. Aí esse aqui é o caso do infinitivo, né? Que não é igual ao português. Aqui menei está no infinitivo e aqui permanecer também está no infinitivo. Brilhou, Edwina. 8. Roipaides efobunto tailete legem. As crianças temiam dizer a verdade.
Também aqui é o infinitivo, né? Infinitivo legen e aqui dizer também no infinitivo, né? As crianças temiam dizer a verdade. Fobumenoi nictos epanienai hoi auturgoi entoi astei emenon. Temendo voltar de noite, os camponeses permaneciam na cidade. Aí aqui aqui acho que ele tá só ele tá tá tudo no indicativo isso aqui, tá? Não tem nada no subjuntivo? Não tem subjuntivo. Pois é. Aqui eu acho que ele está querendo mostrar só o nictos. O nictos. Assim, de noite. Eu não sei se. É porque. Quando foi que ele falou? Acho que ele falou desse nictos lá no outro capítulo. Aí é que ele está retomando, né? Mas aqui está tudo no indicativo, né? Temendo voltar de noite, né? Os camponeses permaneciam na cidade. Ho naukleros efobeito merrokeimon tenaun diafteire. O capitão do navio temia que a tempestade destruísse o navio. Aí aqui temia que a tempestade destruísse o navio. Aqui, se a gente for seguir, né, a versão do Márcio, teria que ser assim. O capitão do navio temia que a tempestade iria destruir o navio. O capitão do navio temia que a tempestade poderia destruir o navio. E eu ainda acho que também cabia isso aqui, olha. O capitão do navio temia que a tempestade destruiria o navio. Ainda acho que também cabia isso aqui também. Viviane, pode falar. Não, professor, é só porque, sim, essa é uma dificuldade que eu tenho em traduzir em qualquer língua, certo? Porque, pelo que me disseram, que o correto seria sempre você tentar manter o tempo. Por exemplo, esqueci agora qual é o verbo que a gente diz aqui em grego, que estava nos primeiros capítulos do Atenásia, que era face, né? Que a gente estava traduzindo como dizia, mas é disse. Isso. Enfim, sempre me disseram que quando você estiver traduzindo, tente usar o mesmo tempo que tiver no texto, sabe? Mesmo que fique, digamos assim, digamos, não fique normal, né, para os nossos ouvidos. Mas no teu Porque caso eu aí é o concordo contrário. O exemplo não, que você. exatamente. O Exatamente, exemplo. eu estou fazendo isso. Eu concordo com o senhor que fica melhor essas outras posições. Só que eu estava vendo do Murat, eu também estava vendo aquela gramática que o senhor mandou para a gente. A gramática não. Aquele método em espanhol, porque em português eu não estava encontrando nada. E a do Murat é muito difícil de ler. Então, pelo menos para mim. Então, eu estava lendo aquela do espanhol. E assim, praticamente a mesma coisa. Está no subjuntivo, traduz no subjuntivo. Mas
Eu até queria outras opiniões para poder argumentar melhor, porque eu acho que só porque sou melhor não é opinião, mas. Quer dizer, é opinião, não é um motivo. Mas eu acho que deve ter um motivo de soar melhor, deve ter algum motivo gramaticalmente para soar melhor. Sim, eu não coloquei a do grego, né? Ou coloquei do grego. Quantas gramáticas eu mandei para vocês? Mandei umas 20, não Professor, foi? Não, nesses assim, 2 anos, o senhor mandou um monte de gramáticas. não, eu tô dizendo agora. Porque o pessoal talvez não pegou a do grego. Eduína, eu mandei para você a do grego. Nossa, Deixa eu. Eu tava com. Ele é um método muito bom. Ele é um método muito bom porque ele é o único método que não dá só a gramática. Ele dá a leitura, ele dá. Não a leitura, ele ensina. Literatura. Porque é tudo isso que. Literatura, ele ensina literatura. Pronto, é. Eu gosto dele por conta disso, apesar de espanhol não ser tão transparente para mim, mas eu gosto dela por conta disso. Enfim, nela, tanto que ela não faz nem muito algazarra no subjuntivo. Ela praticamente ela introduz junto com o indicativo. Sim. Sim, depois eu vou postar Vocês querem que eu poste separado ou eu posto junto com as outras? Eu Mas vou postar separado. Eu tinha uma outra, tinha duas. Eu não tô achando aquela outra fácil. Você lembra, Viviane, aquela outra que não tinha figuras? não. Aquela em espanhol que não tinha figuras? Qual é? Não, eu vou mandar a do grego uno. Como é que se fala? Uhum. Como é que se fala um em espanhol? É uno? Ou é um? Eu não sei dizer nem isso em espanhol, professor. Mas tudo isso que eu estou dizendo, tudo isso era só para dizer o seguinte: o senhor tem algum material de teoria de tradução? Porque tudo que eu li e tudo que me disseram seria exatamente isso. Que Não, siga a mesma gramática. Apesar de que, como o senhor está demonstrando, que soa melhor se a gente mudar. não, olha, sim, algumas coisas. Existem debates a esse respeito, né? E algumas pessoas vão tomar um lado de você tentar ser mais formal, né? Nesse sentido, né? Então você vai traduzir estruturas, né? Que são análogas, né? Entre as duas línguas, uma pela outra, né? Ou não, e vai ter outras pessoas que vão dizer não, você deve traduzir pela a forma, uma equivalência dinâmica. Nunca vai existir uma equivalência formal entre duas línguas. É difícil ter uma equivalência formal dentro de uma própria língua. Assim, a norma padrão ela é artificial, né? Não é, não é natural, né? Então, alguns tradutores vão defender que você busque a tradução mais natural, a equivalência mais dinâmica, onde você vai buscar a equivalência entre o sentido com o sentido, não entre a forma e a forma. Porque se você for buscar só a forma com a forma, você pode perder o sentido. E aí os materiais que eu vou ter sobre tradução vão debater basicamente sobre isso. E eles vão também dizer assim que você, como tradutor, você tem o direito de trapacear, tem o direito de errar, tem o direito de mudar o que estava escrito. Tá entendendo?
se você não. Porque você tá introduzindo aquela obra na sua cultura, você está trazendo para a sua cultura. Então você tem o direito de assimilar aquilo ali com o contexto em que você vive. Porque se você não assimilar de alguma maneira, né, vai ficar incompreensível, né? E, a, e aí nem todo mundo concorda com isso, né? Tem gente que às vezes torce o nariz completamente nisso, né? Mas principalmente quando a obra tem um aspecto mais literário, é preciso fazer um trabalho poético, né? E aí se você tentar traduzir só a forma e não o sentido, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Forma e sentido, né? Ou como dizia o Hemslev, a forma da expressão e a forma do sentido. Ó, a forma do conteúdo, quero dizer, a forma da expressão e a forma do conteúdo. É preciso você tentar criar um paralelismo entre a forma da expressão e a forma do conteúdo. Ah, ele é norueguês, o nome dele é feio, é Hemslev. Como é que escreve Hemslev agora? Meu Deus. Hemslev. Deixa eu ver se eu... Luiz Hemslev. Então, tem que ler algumas referências. Não, é assim. Luiz Hemslev. Eu não sei como é que pronuncia em norueguês. Também tem o Roman Jacobson. Roman Jacobson. Também tem que ler o Roman Jacobson. E aí também tem que ler o Naida, Eugene Naida. Também o Eugene Naida. E fora eles, tem qual é o nome do... que eu trabalhei bastante, foi o... Qual é o nome dele? O Lefebvre. Mas agora eu não lembro como é o primeiro nome dele. Lefebvre, acho que é assim, Lefebvre. Eu não lembro como é o primeiro nome dele, do Lefebvre. Lefebvre. Qual é o primeiro nome do Lefebvre? É André Lefebvre. Pois é, eu trabalhei também na minha dissertação também muito com o André Lefebvre. André Lefebvre. Pronto. Então, eu já deixo algumas referências para vocês. Tá tudo bem? Então, Louis Hemslev, Roman Jacobson, Eugene Naida, André Lefebvre. Tem outros mais recentes, mas esses aí eu acho que já é um começo para poder trabalhar essa questão da tradução e da equivalência. A equivalência na tradução é um problema, Também tem o Halliday. O Halliday tem a gramática contrastiva, né? Sistemática. Halliday, qual é o primeiro nome do Halliday? Halliday. Gramática sistêmica.
sistêmica. Qual é o primeiro nome do Halliday? Eu não lembro agora do primeiro nome do Halliday. É o Michael Halliday. Ele tem a ideia da questão de você contrastar os sistemas. Tipo, contrastar o sistema do português com o sistema do grego antigo. Não, mas esse é outro Halliday. Esse é linguista, semioticista. Tá bom. Então, vamos terminando por hoje. Voltamos amanhã. Tchau.